palavras com S, mais de uma dezena com X, e nós não sabemos, porque ninguém vai ficar decorando isso. Tá? Então o que tinha que fazer? Padronizo radical. Se é com S, é só com S. Se é com X, é só com X. Né? Quer ver outro exemplo? Quero. Viagem com G e viagem com J. Viagem Quantas sempre. vezes eu parei para falar? Viagem sempre foi. E viagem, né? Pois é, viagem sempre foi com J, pô. Sempre foi com J. Surgiu viagem com G. No século XVIII, um escritor de ascendência italiana, que no italiano Viaggio é com G, inclusive 2 Gs, né? Escreveu viagem com G. Pronto. Percebeu? E hoje nós temos no dicionário dizendo viagem com G. E o professor tem que explicar, olha, quando é substantivo, você usa J, você usa G, quando é verbo, você usa J. O que tem a ver se é substantivo ou verbo? O som é um só, pô. Mas olha aqui, a Maria do Carmo do Grajaú, professora aposentada, ela discorda de vocês dois, hein? Ótimo. Ela disse, olha, discorda dos professores porque a riqueza de um povo é a sua língua. Hoje se fala inglês, mas não se fala um português correto. Ela defende o uso da língua da maneira mais correta. As crianças não leem mais e só usam a linguagem cifrada da internet. Respondam Maria do Carmo? Maria do Carmo do Grajaú. Tá. Maria do Carmo, você está fazendo uma confusão. Língua não é escrita, não é ortografia. A língua é o nosso instrumento de comunicação, que a gente nasce com ele, né? Muito antes de se aprender a escrever. A escrita é só um código. É só um código. Por exemplo, já se escreveu farmácia com PH. Hoje você escreve farmácia com F. Muda alguma coisa? Não. Então, o que você precisa mudar é simplificar o código para adequar ao tempo. Só para você ter uma noção, no século passado, século XX, né, houve 9 alterações da escrita na língua portuguesa. E ninguém reclamou. Né? O que se está reclamando hoje é porque essa alteração que está sendo agora está vindo com todas as faltas de lógicas anteriores. Né? Defenda-se, Vinícius. Eu já havia dito aqui que a língua falada é diferente da escrita, e é curioso aqui, o professor aqui ao lado também disse várias vezes aqui, conhecemos, aqui rápido, conhecemos, isso sempre tem um peso para o professor de língua portuguesa, dizendo, mas o senhor falou errado? Conhecemos, aprendemos, viajamos. Ora, é língua falada, não é língua escrita. A diferença mesmo, não adianta. E não é só na língua portuguesa, são em todos os idiomas. Você não fala como escreve, não adianta. Eu não sei se eu vou ser muito simplista, professor Hernani, mas o que se pretende é que haja um encurtamento, a distância entre a língua falada e a língua escrita seja do tamanho que ela possa agilizar todas as relações humanas, vamos dizer assim. Exatamente. Principalmente a brasileira, no caso da língua portuguesa. Sem perder, obviamente, algumas regras básicas que fazem parte dessa estrutura, é isso? Com certeza. A língua vai continuar a mesma, nós só vamos simplificar a forma de escrever. E outra coisa, é um mito, é um engano pensar que todo mundo fala inglês corretamente. Não fala. Tá? Não fala. Quem fala o inglês não conhece com profundidade. Por exemplo, se eu der um Shakespeare para quem diz que conhece inglês, para ele ler o Shakespeare, ele não vai entender, pô. É a mesma coisa que eu der um Machado de Assis, né, para uma pessoa de hoje. Tá? Mas se você quer conhecer a língua portuguesa, você tem que conhecer as expressões, né, que mudam o significado. Vou dar um exemplo. Né? Qual é a diferença? É a mesma coisa eu dizer o seguinte: ela deu à luz a um filho e ela deu um filho à luz. É a mesma coisa? Não, são dois sentidos totalmente diferentes, né? Agora, a pessoa que não entende essa diferença, né, não está entendendo a língua. Tem gente que fala que já entendeu e não sabe o que é objeto indireto ou objeto direto. Mas tem gente que, para entender, eu tenho que mostrar, isso aqui é objeto direto, isso aqui é indireto. Percebeu a diferença de sentido? Percebi, ponto. Então, é isso que nós estamos pensando. A língua continua a mesma, só vamos simplificar a maneira de escrever. E dominar a língua não quer dizer que você consegue se expressar bem. O que aconteceria com Patativa do Assaré, ou se você for de repente visitar a Feira de Tradições Nordestinas e encontrar os cantadores
improvisadores lá, os repentistas, e conversar com eles. Eles não têm um conhecimento profundo da gramática, mas conseguem passar com arte. A mensagem. Pois é, e aí? Eles têm um conhecimento profundo da língua. Simplificar a ortografia é o mesmo que promover a inclusão social, professor? Perfeitamente. Simplificar a ortografia significa eliminar as exclusões, né, e abrir as portas para a inclusão social. Vou deixar aqui. Nós só temos a participação da Alma, dizendo aqui que o programa está maravilhoso. O Júnior Pantoja está falando que a Sandra, a mulher dele, é professora da rede municipal e que é verdade que não existe vontade das autoridades, dos alunos, e os professores não podem fazer nada sozinhos. E ele diz o seguinte: o Rio, a língua que mais se fala é o malandrês. Sim, mas eu acho que a gente pode fazer sim, se você me permite, né? Existe um site acordarmelhor.com.br, né? É ambíguo aí, acordar de acordo e acordar de abrir os olhos, né? www.acordarmelhor.com.br. Entre lá, divulgue esse site, manda as pessoas assinarem ou abaixo assinado, e nós vamos conseguir mais rápido essas mudanças que precisamos. E o respeito ao professor. E eu vou fazer também aqui desde já, Alice, Patrícia, para a semana que vem, vocês voltarem, porque tem muito tempo para a gente conversar e a gente não tem tempo dentro. Rádio é tempo, a gente não tem muito tempo. Então vou deixar o convite. O professor mora em São Paulo, né? Eu moro no Rio. Desculpa, eu moro em Brasília. Em Brasília. Você vai estar semana que vem por aqui? Eu dou um jeito de vir. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos combinar então um dia. Dia que possa adequar. A gente combina com antecedência. O Vinícius é do Rio, né? Sim. Então não tem problema já. Isso. E eu queria fechar esse programa com deixa então, antes de você fechar. A Alma pedindo o site do senhor, eu já passei, o senhor já falou, já passei aqui no site também. O Hermínio está dizendo que devemos criar um movimento para aumentar o tempo do programa. E nós temos aqui a última frase do Hermínio também, que ele diz que no Rio, se você quer falar correto, é só ir até o Arpoador e ouvir os surfistas. Tá certo. Tá certo. Bom, eu é uma topeia gratuita. É uma das maneiras corretas de se falar. Né? É uma delas, pois é, de acordo com o pensamento do professor, que eu acho que eu concordo, eu vou assinar, inclusive, o Acordar Melhor, lá no site. Eu queria fechar eu me lembrava da minha mãe, que ela contava uma história, que era uma história de um ajudante do padre, que ele não falava os termos corretamente. Sim. Então ele queria avisar o padre que tinham botado fogo no rabo do rato. Tá? Então ele não tinha, mas ele não conhecia, ele não sabia como é que falava fogo, ele não sabia como falava água, ele usava um código diferente para falar isso. Então ele não falava mesmo padre, tudo ele mudava. Então ele era assim, quer ver? Ele viu o rabo do rato pegando fogo, aí ele falou assim: levanta-te, papa hóstia, que com tua folga zonza, lá vem o paparrato com inclemência no rabo, e se não apagares com abundância, que é a água, traficância leva já tudo ao diabo. Então era uma forma de códigos. Sim. Né? Minha mãe me contava essa história, porque minha mãe tinha uma, não sei se é verdade, mas disse que no Maranhão se falava a língua portuguesa corretamente. Você acha que isso era um marketing maranhense? Mas mamãe falava isso como se fosse a coisa mais importante. Ela me contava que tinha essa história das palavras, né? Que você trocá-las de acordo com uma conotação, né? Sim. Por exemplo, chama água de abundância. Sim, né? com certeza. Papa hóstia seria o padre. O padre é um papa hóstia também, né? O folgazões era empregado que não fazia nada, entendeu? Paparrato, o gato seria o gato, o rabo do gato que pegava fogo. Isso seria assim, por isso que ficou essa bobagem que eu falei aqui mesmo. Mas então vamos encerrar aqui. O Hermínio te dá uma espetada. Ele está perguntando se você acha correto escrever Thiago Neves com TH. Eu prefiro escolher Michael Suel com 2 S's. É isso que eu prefiro. Michael Suel é sensacional. Meu Deus. Professor Hernani Pimentel, professor e líder do movimento Acordar Melhor.
Muito bom, muito obrigado Muito por obrigado. ter vindo. E já fica aqui o convite, nós vamos agendar isso de uma outra Sim. forma que possa adequar a sua agenda com a nossa aqui. Mas valeu pela participação. Muito obrigado. Eu quero dizer que o programa é de um nível muito grande, muito bom. Os participantes são fantásticos. Conheci agora, né, o Vinícius, né, e já fiquei fã dele. Legal. Né, porque a gente precisa desse tipo de pensamento, de jovens que pensam para frente. Exatamente. Né? Não é ficar parado pensando no passado, né? Vinícius, parabéns pelo seu movimento. Obrigado, a recíproca é verdadeira. E agora deixar uma coisa no ar aí para os ouvintes. Tá. Portugal se diz mais grande, mais maior, e aqui dizemos maior. E aí? Pois é. O que é correto? Fique com esta no ar. Fique com esta no ar. Agradecendo também a você, Vinícius, professor de português, e nosso rapper. Nós temos aqui a última participação de um internauta que se identificou como ignorante do sistema. Tudo com isso. Sim, e ele diz o seguinte: ele diz que está pedindo mais ajuda do Senhor, que ele diz que não sabe ajudar os filhos a usar os verbos. Eu já passei o site, que é www.acordarmelhor.com.br. Exatamente. E dependendo da idade deles, né? Da idade deles, eu posso dar uma orientação direcionada. Tá. Aí você coloca Hernani, ERNANI, @ Vestcom, VESTCON. N. N. .com.br. Hernani, @vestcom.com.br. Eu posso dar a orientação específica se ele me disser da idade e escolaridade. Tá certo. Eu agradeço a vocês que me deixaram mais leve, porque eu posso errar, tá tudo certo. Eu gostei muito, né? E fica aí o meu agradecimento e meu convite para um novo encontro aqui no Painel da Manhã, que tem a produção de Alice Silveira e no nosso colaboração Davi Abrode e também a produção de